Fato é que a atuação da Viviane Barros de Moraes não foi identificada em pelo menos 3 dos 4 órgãos federais em que ela supostamente deveria advogar pelo Banco Master. E além disso, Dani, um dos argumentos que Daniel Vorcaro utilizaria para justificar o seu relacionamento com Viviane Barros de Moraes, Alexandre de Moraes, é que ela trabalharia no manual de compliance do banco. Gente, as políticas de compliance de uma empresa, elas têm por objetivo sanar, prevenir irregularidades, trabalhar na questão da reputação dessa empresa, estabelecer práticas dentro da empresa, dentro da ética, justamente para manter o padrão dessa empresa dentro da ética, sempre visando a reputação também dessa empresa. Como que alguém que está imbuído de trabalhar num manual de compliance é contratado por 129 milhões de reais e ela é esposa de um ministro da Suprema Corte? Não tem nada de compliance ali, não tem nada de ética, não tem nada de controle de legalidade. Isso é mentira. Isso é mais um argumento fajuto que Daniel Vorcaro utilizaria para justificar essa relação. Um completo absurdo. Veja, eles tentaram encontrar ali onde encaixar a atuação dessa advogada e aí eles encontraram essa única brecha. Ela trabalhava com compliance, porque eles não conseguem trazer um processo que ela tenha atuado e que tenha sido bem sucedida. Essa atuação em órgãos administrativos, na entrada dela, nessa advocacia em nome do banco, nesses órgãos, como eles não conseguem, não tem como comprovar essa atuação, aí eles vão para essa coisa mais fluida, que é o compliance. Mas veja, isso ainda piora a situação, porque qual que é o contexto? É a esposa de um ministro atuando numa... Gente, 129 milhões de reais, eles deveriam ter procurado uma outra desculpa. Ela fica ali prestando uma assessoria para os outros advogados. Talvez fosse um argumento mais inteligente. Agora, compliance, está muito claro, Dani, que na verdade o contratado aí era o ministro Alexandre de Moraes, ele parece ser o sócio oculto do Banco Master, estava atuando aí por todas essas mensagens que foram reveladas. Ao que parece, ele estava atuando em defesa do Banco Master. Ele esteve na casa de Daniel Vorcaro, bebendo vinhos caros e fumando charutos importados. Teve reuniões com o Galípolo, pelo menos 6 ligações. A mídia deu conta dessas ligações do ministro Alexandre de Moraes ao Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Então, veja, e essas prestações de conta que o Daniel Vorcaro dava para o ministro: olha, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, vai sair um anúncio daqui a pouco, eu fiz tudo que dava, agora vamos aguardar. Gente, tá muito claro o relacionamento de Vorcaro que era com Moraes. E uma das vertentes era tentar salvar este banco falido, que fez essa fraude bancária bilionária, deixando tantos investidores no prejuízo. E veja, não é apenas a questão do BRB, é muito mais do que isso. Quantos servidores públicos terão o seu dinheiro indo para o ralo por conta de investimentos que foram feitos nesse banco, que não tinha liquidez, não vai ter como devolver esse dinheiro? E isso foi no Brasil todo. As previdências dos estados, em especial nós temos o caso do Amapá, da Amprev, que investiu 400 milhões do dinheiro dos servidores do Amapá. E o presidente dessa Amprev foi indicado por Davi Alcolumbre, inclusive foi tesoureiro da campanha de Davi Alcolumbre. E o ministro Alexandre de Moraes não tem como se esquivar disso, porque o relacionamento dele com o Vorcaro, nas mensagens, não parece nada de manual de compliance que a sua esposa estava elaborando. Muito pelo contrário, ele parece mesmo um sócio oculto do Banco Master que estava utilizando da sua influência para tentar salvar esse banco falido. Agora, o banqueiro Daniel Vorcaro, Guta e Berenice, também relatou em mensagens trocadas com a então namorada dele, a Marta Graeff, vários encontros com uma pessoa citada como Hugo, possivelmente em referência ao presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota. E aí, em uma das mensagens extraídas pela Polícia Federal, que a gente vai trazer agora,
ele relata às 8 horas e 58 minutos do dia 26 de fevereiro de 2025. Eu estou num jantar na residência oficial com Hugo e 6 empresários. O encontro ocorreu no mesmo mês da chegada de Mota à presidência da Câmara. Procurada, a assessoria do parlamentar informou que ele não vai se manifestar. Agora, numa outra mensagem, Berenice Leite, essa em 20 de março de 2025, Vorcaro diz à Graef que acabou chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com o Alexandre. Não deve demorar. E aí tem em outra troca de mensagens entre Vorcaro e a sua então namorada, o banqueiro diz: Hugo saiu daqui quase 3 da manhã, queria saber de tudo no detalhe. Daniel Vorcaro relatou à namorada, por mensagens obtidas pela CPMI do INSS, uma reunião que se estendeu até meia-noite na residência oficial do Senado, no mês de agosto de 2025. O diálogo, Berenice, sugere que o encontro teve a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e que Vorcaro teria aparecido sem o conhecimento prévio de Alcolumbre. Nas mensagens, Marta escreve num tom de curiosidade: amor, como foi ontem? Morrendo aqui. Escreveu a Vorcaro em 4 de agosto do ano passado. E aí ele responde: oi, vida, foi bom, foi até meia-noite. Terça teremos outra. Ai, amor do céu, ela diz. Que aflição, você fez aquilo? Disse ela na sequência. O quê? Perguntou Vorcaro. De aparecer, sem ele saber, respondeu ela. Sim, kkk, disse o banqueiro. Uau, reagiu a namorada. Foi na residência oficial do Senado, afirmou Vorcaro. O presidente do Senado, desde o início do ano passado, é Davi Alcolumbre. A residência oficial fica em Brasília. Berenice Leite. Residência oficial tanto de Hugo Mota quanto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ficam bem próximas aqui no setor nobre de Brasília, do Lago Sul, um local onde nós jornalistas frequentamos semanalmente, né? E é tão difícil a gente às vezes conseguir, mandamos mensagens para os assessores, nem sempre conseguimos resposta, mas veja como Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro, transitava muito bem e conversava com peças-chave da nossa República. O presidente da Câmara, Hugo Mota, logo que eleito, então, presidente desta casa, teve uma agenda com Daniel Vorcaro. Para discutir o quê? Talvez para colocar ali a sua agenda, né? Afinal, quem patrocina pelo menos metade da República tem interesses, não é apenas só para ser amigo, bater no peito e se gabar como ele fazia ali com a namorada. Muitos interesses, né? Muitos projetos que podem, de alguma forma, abrir portas para esse negócio, para essa pirâmide financeira que até então estava dando tudo certo. E não foi diferente com o Davi Alcolumbre, né? E olha que o senador Davi Alcolumbre, ele é mais difícil ainda de conversar aqui em Brasília, viu? Se o Hugo Mota já não é muito aberto a conversas, imagine Davi Alcolumbre. No entanto, o Daniel Vorcaro foi bater a porta lá na RO, né, na residência oficial do presidente do Senado, sem avisar, sem agenda marcada, como relata a namorada, né? E foi recebido. Afinal, quem não sabe hoje quem é Daniel Vorcaro? Talvez hoje nós sabemos quem ele é, mas há 2, 3 anos atrás, as principais autoridades do país já sabiam. Aliás, pode puxar mais, né? O Bolsonaro, enquanto presidente, também sabia. E, Daniel, antes de entregar, queria só também lembrar algo importante, porque a Guta estava falando justamente, né, quem é o ministro Alexandre de Moraes em todo esse contexto. E a questão do escritório. Tem uma conversa também onde o Vorcaro demonstra irritação com um site de notícias de esquerda que estaria publicando notícias ruins contra ele, manchando a imagem dele e do Banco Master. Isso foi lá em dezembro de 2024. E essa é uma prática que acontece muito aqui em Brasília, né? Nós, da Oeste, enquanto veículo independente, nós não temos financiamento público, mas existem muitos sites, principalmente, né, de esquerda, que se alimentam disso. Eles vão lá, publicam uma notícia negativa para depois o empresário vir conversar com eles, né, e tentar negociar. Olha, começa a falar bem de mim, eu te pago 50 mil. Aí o Diário do Centro do Mundo, nessa conversa, fala, não, 50 mil é pouco, quero 100. E aí ele se irrita, fala, vou colocar no inquérito das fake news. E a gente fica se perguntando, mas quem é que é realmente o dono desse inquérito? Não é o ministro Alexandre de Moraes? Parece que não, parece que muitos desafetos de Vorcaro também estavam nesse inquérito das fake news, que, por sinal, Daniel, já passou da hora de ser não só fechado, ele tem que ser anulado.
porque agora sim, né, está mais do que provado que políticos e também jornalistas e influencers que até hoje estão respondendo nesse processo aberto de ofício e que escolheram o ministro Alexandre de Moraes para ser o relator, é um processo persecutório e, pelo jeito, também servia ali como uma espécie de cova onde Daniel Vorcaro jogava seus inimigos.